Salve torcida vascaína! Sejam bem-vindos ao canal Cruz Maltino Informa. Aqui você encontra as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e fique informado diariamente sobre tudo do nosso Vascão. Vamos para mais uma resenha de vascaíno para vascaíno. O torcedor vascaíno teve motivos para respirar aliviado neste fim de semana. Após partidas de altos e baixos, o sistema defensivo do Vasco finalmente conseguiu o que parecia impossível, terminar uma partida do Brasileirão sem ser vazado. O feito aconteceu em um dos cenários mais emblemáticos possíveis, o clássico contra o Flamengo, no Maracanã. E se engana quem pensa que foi sorte, houve muita garra, estratégia e, claro, atuações individuais de tirar o chapéu. Antes desse duelo, o Vasco vinha sofrendo gols em todas as rodadas do campeonato. A defesa era um dos setores mais criticados pela torcida, que clamava por mais solidez e organização dentro de campo. A pressão em cima dos zagueiros e do goleiro Léo Jardim era intensa. A cada partida, os erros defensivos se acumulavam, deixando a equipe em situações complicadas e gerando insegurança tanto no elenco quanto nas arquibancadas. Mas no clássico, tudo mudou. A postura do time foi diferente desde o apito inicial. A defesa jogou com atenção redobrada, se fechando como uma verdadeira muralha diante dos ataques rubro-negros. E quando a zaga foi vencida, Léo Jardim apareceu como um verdadeiro herói. Foram defesas incríveis, algumas delas em lances que pareciam já certos para o fundo das redes. A atuação dele foi fundamental para manter o placar zerado. Nas redes sociais, o nome de Léo Jardim rapidamente tomou conta dos trending topics. Torcedores exaltaram a grande atuação do goleiro, chamando-o de paredão vascaíno e salvador do clássico. Se não fosse o Léo Jardim, hoje a história seria outra, comentou um torcedor emocionado no X, antigo Twitter. Outro brincou, já pode pedir música no Fantástico depois dessa atuação. Além de Léo, os zagueiros também foram muito elogiados. Com marcação firme e boa comunicação, conseguiram neutralizar importantes jogadas do adversário, que parecia não encontrar espaço para finalizar com precisão. O técnico Fábio Carille, conhecido por seu estilo mais conservador e organizado, comemorou muito o desempenho defensivo. Nos bastidores, fontes afirmam que ele parabenizou o elenco pela disciplina tática. Carille vinha batendo na tecla da necessidade de equilíbrio entre ataque e defesa. E a resposta dentro de campo, no clássico, parece ter mostrado que o grupo começa a assimilar a filosofia do treinador. Apesar do empate sem gols, o sabor para o Vasco foi de vitória. Enfrentar um rival poderoso e sair de campo sem sofrer gols trouxe não apenas um ponto na tabela, mas também uma injeção de confiança para a sequência da temporada. O resultado colocou o Vasco com 7 pontos no Brasileirão e trouxe um alívio temporário para a pressão interna. Mas o desafio agora é manter essa solidez defensiva nas próximas partidas. A próxima batalha já tem data marcada, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, em São Januário, contra o Lanús da Argentina. E a expectativa é que essa nova postura defensiva continue dando frutos. O torcedor vascaíno, que tanto sofreu nos últimos tempos, agora enxerga uma luz no fim do túnel. E se a defesa continuar sólida, o Vasco poderá sonhar com voos mais altos em 2025. Antes de seguirmos com o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter informado todos os dias com as últimas notícias do nosso Vasco. Imagine ligar a televisão para ver seu time do coração e descobrir, anos depois, que havia uma ordem oculta para prejudicá-lo. Pois foi exatamente essa bomba que Galvão Bueno soltou recentemente, deixando o futebol brasileiro em polvorosa. Em uma entrevista que está gerando enorme repercussão, Galvão afirmou, sem rodeios, que dentro da Rede Globo havia sim uma orientação para tratar o Vasco da Gama de maneira desfavorável. A revelação caiu como uma bomba entre torcedores e jornalistas esportivos. Segundo Galvão, não era apenas uma impressão dos vascaínos, era uma realidade velada. Havia uma linha editorial clara, e muitas vezes o Vasco era colocado em segundo plano, disparou o narrador, em tom firme e indignado. A declaração gerou uma avalanche de reações nas redes sociais. Torcedores do Vasco,
há muito desconfiados de um suposto boicote midiático, agora sentem-se finalmente validados. A verdade veio à tona. Sempre sentimos isso na pele, comentou um usuário no Twitter. Outros foram além e cobraram retratações públicas. A Globo deve um pedido de desculpas oficial ao Vasco e à sua torcida, escreveu um torcedor revoltado. A hashtag Respeita ao Vasco rapidamente se tornou uma das mais comentadas do dia. Galvão ainda comentou que, apesar das diretrizes, sempre tentou manter uma postura profissional, exaltando momentos gloriosos do clube e respeitando sua história centenária. O Vasco é gigante, não dava para pagar isso, disse ele. Nos bastidores, a informação de Galvão teria causado desconforto em antigos colegas de emissora, que preferiram manter o silêncio diante da polêmica. Alguns jornalistas, porém, começaram a soltar pequenos indícios de que sabiam da situação. A torcida do Vasco, fiel e apaixonada, abraçou ainda mais sua cruzada contra o que chamam de sistema que sempre tentou diminuir o clube. Nós resistimos a tudo, e vamos seguir em frente, mais fortes do que nunca, declarou uma página vascaína no Instagram. Especialistas em mídia esportiva também se manifestaram. Alguns destacaram que, historicamente, houve sim uma preferência por determinados clubes no cenário nacional, mas poucos tinham coragem de admitir publicamente. O próprio Galvão, ao fazer essa revelação, mostrou que mesmo grandes ícones do jornalismo esportivo sentiam o peso de certas pressões invisíveis. Eu não podia mudar a linha da emissora, mas podia respeitar o futebol, afirmou ele. Enquanto isso, figuras políticas ligadas ao esporte começaram a cobrar investigações sobre o impacto dessas diretrizes na imagem pública dos clubes e na própria competição esportiva. O Vasco da Gama, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Galvão. Mas a expectativa é que o clube use essa revelação como mais um combustível para valorizar ainda mais sua luta e tradição. A torcida agora quer mais, quer que a verdade completa venha à tona. Se começaram a falar, agora tem que abrir a caixa preta toda, disse um torcedor exaltado durante uma live. Independentemente do que ainda venha a ser revelado, o episódio já marca um novo capítulo na relação entre mídia, futebol e torcida no Brasil. E o Vasco, como sempre, segue firme, enfrentando tudo e todos. A declaração bombástica de Galvão Bueno repercutiu como um verdadeiro terremoto no meio esportivo. Em poucos minutos, os principais veículos de imprensa já estavam repercutindo o caso, com manchetes fortes e análises acaloradas. Programas tradicionais como Redação Sport TV e Bola da Vez debateram intensamente as palavras do narrador. Alguns analistas tentaram minimizar a fala, dizendo que não era bem assim, enquanto outros reconheceram que alguns clubes realmente tinham tratamento desigual. No YouTube, lives de torcedores do Vasco explodiram em audiência. Canais grandes bateram recordes de visualizações, com títulos como "A Verdade Apareceu", "Globo prejudicava o Vasco?", "Galvão confessa, e é hora de respeitar o Vasco". Em redes sociais, torcedores de outros clubes também deram pitacos. Alguns zombaram, outros prestaram solidariedade. Mas o sentimento dominante entre os vascaínos era de orgulho por resistir a todas as pressões. Enquanto isso, nos bastidores da Globo, o clima era de absoluto desconforto. Ex-funcionários começaram a relatar que existia, sim, uma hierarquia de prioridades, com determinados clubes sempre em primeiro plano. Páginas vascaínas organizaram uma verdadeira campanha online exigindo respeito à história do clube e pedindo a democratização das transmissões esportivas. O futebol é do povo, não da mídia, diziam as publicações. Influenciadores esportivos sugeriram que outros ex-funcionários da Globo também abrissem o jogo. Será que Galvão foi o primeiro, mas não será o último, provocou um comentarista no X, antigo Twitter. A pressão foi tanta que o nome Vasco ficou entre os assuntos mais falados em todas as redes sociais durante 48 horas seguidas. Um movimento que, claramente, mostra a força e a paixão da torcida cruz-maltina. Prepare-se, porque essa história ainda promete muitos desdobramentos explosivos nos próximos dias. Falamos das últimas notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Participe também nos comentários e deixe a sua opinião para fazermos a resenha de Vascaíno para Vascaíno. Até o próximo vídeo.